Olá, meu povo! A gente está de volta a mais um episódio do Liga da Política, segunda temporada, neste ano de 2024, que é o ano par, né, minha amiga? O ano da decisão, do posicionamento. Cecília Prada, minha amiga, que está aqui dividindo essa bancada aqui do Liga da Política comigo. Em breve, nosso amigo Paulo está de volta. Tá de volta, exatamente. É um hiatozinho, mas daqui a pouco ele está de volta. Passa rápido, Passa rapidinho. E hoje a gente está com uma convidada muito especial. Especialíssima. A mulher tem cara de que é uma mulher retada. Uma mulher retada. Ela que é advogada, é pré-candidata a vereadora daqui de Lauro de Freitas pelo Avante. Doutora Luanda, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Obrigada. doutora. Obrigada. Luanda, nosso bate-papo aqui é muito tranquilo, a gente não aperta ninguém. Quer dizer, Às vezes. Depende. Alguém aperta, sabe? Depende. A gente tenta, mas eu não consigo, tem horas que eu não consigo, é mais forte que eu. Mas é muito tranquilo e assim, a gente quer saber um pouco de sua história. Quem é doutora Luanda? De onde veio? Como surgiu a política? Por que a política? E por que esse desafio tão grande de ser pré-candidata a vereadora daqui de Lauro de Freitas? Então, Ari, boa tarde. Sou doutora Luanda, uma mulher negra, mãe, advogada, representante das vozes silenciadas e dos sonhos adiados. Mas também, sobretudo, sou Luanda, a filha de Martinho, de Helena, irmã de oito irmãos, né? Sou uma mulher que atua no município há mais de 10 anos na área de direito de família, porque entendo que é na família que a gente começa a sociedade. Entendo que a política, a gente não escolhe, ela nasce com a gente. E às vezes a gente participa de movimentos políticos sem perceber que estamos participando desses movimentos, né? Então acho que quando eu escolhi o direito como o meu primeiro amor, né? A minha profissão, eu costumo dizer que é o primeiro. Dizem que o nosso primeiro amor são os filhos. Mas eu também costumo dizer que o nosso primeiro amor também é a profissão que escolhemos. E quando escolhi o direito, eu já escolhi a política, sem perceber. E hoje eu digo que quem não gosta da política será governado pelos que gostam. Então, a política ela vem hoje para a minha vida exatamente para trazer voz a essas mulheres silenciadas. Dentro de Lauro de Freitas, o último dado do IBGE, temos mais de 53% do eleitorado feminino e só temos atualmente 3 mulheres eleitas diretamente, né? Não estou falando das suplências, mas 3 mulheres. 4. Débora, Naide, Luciana e Uda. Uda foi suplente. Mas agora virou... É isso, ela foi suplente. Sim, inicialmente, né? Isso. E aí, então... Por que não estamos lá? E aí eu venho realmente trazer para a política o nosso papel. A gente precisa, de fato, entender que nosso lugar para contar a história lá na frente é que a gente também pode ser líder, a gente também pode governar. Então, chego na política trazendo isso. Mas como é que surgiu essa vontade mesmo, né? Como é que foi essa trajetória, né? Quem é doutora Luanda, né? Onde estudou, como é que veio, foi de movimento estudantil, como é que surge essa... da sua família, né? Que é da como política. É que surge essa necessidade? Tá certo que o direito, ele puxa muito mais a parte política, né? Quando você Sim. começa a entender a função social do direito. Mas como é que surgiu essa mulher aí aguerrida, essa negra, essa mãe, né? Com tantos dilemas, né? Até de família, né? Deve ter vindo de uma mãe Muito. forte, de tudo. Então, como é que veio essa veia política? Como é que surge? Pronto, então, lá em meados de... Minha mãe sempre foi de movimentos sociais. Ó, tá vendo? Né? Vamos puxando que tem. Minha mãe sempre foi de movimentos sociais dentro da igreja católica, né? Eu sou católica e minha família toda. Então, minha mãe sempre teve muitos projetos sociais e a gente sempre cresceu nesse ambiente. Que mesmo uma casa sem muita estrutura financeira, sempre coube acolher alguém que precisava. E aí, por volta de 2016, numa antiga relação que eu tinha, iniciamos um projeto político, né? E aí começamos esse projeto político, ele foi ganhando força. Inicialmente teve força, mas não foi suficiente para a eleição naquele momento. Esse projeto político se renovou, veio em 2020
e eu estava inserida nesse projeto político e por questões da vida, né, esse projeto político eu me afastei. Me afastei desse projeto político, mas não me afastei dos meus ideais. E aí, não vou dizer que, surpreendentemente, fui convidada a me colocar como pré-candidata a vereadora. E encarei o desafio, exatamente para que a gente realmente ocupe esses espaços. Então, a partir daí que começa esse movimento hoje, de ser candidata, de ser pré-candidata a vereadora dentro do nosso município. Mas já estou inserida aqui no município há muitos anos, né? Estudei na escola Ana Lúcia Magalhães, estudei no Fênix, na época que era ainda na Praça da Matriz, estudei no Colégio Estadual Bartolomeu de Gusmão. Então, assim, tenho as minhas raízes todas fincadas aqui dentro do município. Então, minha história de amor com Lauro de Freitas não começa agora, né? Mas eu acho que agora me sinto preparada e capaz para contribuir ainda muito mais para essa cidade. Luanda, a gente sabe que o direito e a política se convergem em alguns momentos, inclusive por essa luta, né, pelo direito do outro, né, por trabalhar, por lutar para garantir o direito do outro. O que é que você acha que você pode trazer da política, né? Essa garra, essa vontade de lutar pelo direito do outro, você trazer do direito para a política, e fala para a gente também em que área você atuava. É a área de família, se eu não me engano, né, que Isso. você falou. Como é que você tem trazido, né, a sua experiência, a sua bagagem do direito para a política? Então, eu percebo, né, e aí dentro do projeto que eu idealizei lá atrás, eu percebo que a gente aqui em Lauro de Freitas, a gente tem uma distorção muito grande sobre qual é o papel do vereador. Eu percebo que a gente elege líderes comunitários, né, pessoas que a gente sente que representam o povo, mas muitas dessas pessoas acabam conquistando esse espaço de poder e continuam exercendo o papel de líder comunitário. Então, assim, hoje, a contribuição que eu trago fazendo esse link do direito com a política é que a gente efetivamente crie uma Câmara de Vereadores com poder de legislar, que a gente, de fato, faça políticas públicas voltadas para o município de forma geral, né? A gente tem a responsabilidade fiscal, a gente não traga projetos mirabolantes ou ofereça projetos mirabolantes dentro de uma trajetória de campanha política, sabendo que a gente, como vereador, né, não pode trazer para o município gastos. Sim. A gente não pode propor projetos que criem gastos para o município. Então, eu acho que o direito faz com que eu me sinta ainda mais capaz para ocupar esse espaço pelo conhecimento técnico. Sim. E a gente precisa, né, que as pessoas tenham a sensibilidade. É importante que a gente conheça a comunidade, a gente tenha um olhar sensível para essa comunidade, a gente enxergue de fato o que a comunidade busca, mas, sobretudo, a gente saiba fazer política de verdade, política de fato, legislando. Eu acho que hoje, Lauro de Freitas, a gente tem uma Câmara com poucos legisladores. Então, eu acho que a gente precisa muito disso para que a cidade continue avançando ainda mais. A que você atribui isso? Você acha que o povo não está sabendo votar? Eu não vou dizer que talvez o povo não sabe votar. Eu costumo dizer assim, você não consegue ter um parâmetro do que pode ser melhor se nunca foi lhe apresentado o melhor. Né? Então, assim, eu acho que chega a ser cruel a gente colocar essa responsabilidade no povo. Eu acho que a responsabilidade mesmo está no político, que entendeu que é mais fácil manter as pessoas nessa posição de submissão, nessa posição de carência mesmo, porque aí a gente consegue manter essas pessoas cada vez mais dependentes de empregos, ao invés de gerar a possibilidade que elas busquem esses empregos. É muito mais fácil a gente manter uma educação mais ou menos, porque a gente não cria senso crítico nessas crianças que, inclusive, vão sair agora, né, para dar o primeiro voto, essa faixa etária de jovens. Então, eu não vou dizer que a culpa é do povo. Eu acho que a culpa é do mal político, porque eles aprenderam que a gente é ensinado a não gostar da política. Então, eles aprenderam a dominar a gente. Muitos não se preparam também. Exatamente, né, exatamente. Você veio de uma graduação que te preparou para isso e continua se preparando, né? Porque os estudos nunca param. Então é preciso também que esses políticos se preparem, né? Eu costumo dizer assim que a minha vida, eu trago minha bagagem de vida de família humilde, né? Meu pai é uma casa que ele sozinho trabalhava e sustentava 9 filhos. Não é um cara que tem uma graduação, um nível superior. É uma pessoa dessa
faixa etária de assalariado, mas que sempre priorizou o estudo como ferramenta de transformação na nossa casa. Então, eu trago essa bagagem da minha família, né, das minhas raízes, de serem pessoas de interior, de serem pessoas semi-analfabetas. Eu sou gêmeas e eu e minha irmã fomos as primeiras da família a ter nível superior. Então, assim, eu trago essa sensibilidade e buscando, junto a essa sensibilidade, o conhecimento técnico, né, para, de fato, fazer essa transformação social. É importante que a gente tenha essa sensibilidade, mas é importante que a gente busque o conhecimento técnico. E como é que Luanda tem se preparado para encarar futuramente, né, uma eleição e possivelmente, né, assumir uma cadeira no Legislativo Lauro-Freirense? Eu tenho me preparado escutando pessoas. Eu não acredito que a gente, de casa ou com equipes na rua, a gente consiga, de fato, atender o que as pessoas realmente precisam. Então, eu tenho me preparado escutando pessoas, escutando mulheres, escutando homens, escutando jovens, porque muitas das vezes a gente acaba não escutando os jovens, né? A gente acha que a gente sabe o que eles querem, talvez essa coisa de ser mãe, né? A gente acha que a gente já adivinha o que o outro quer. Então, eu tenho me preparado dessa forma, até porque eu não acredito num projeto que se construa e que vá dar certo sem estar fazendo essa escuta ativa, né? Porque uma coisa é você sentar, bater um papo e escutar assim, tá bom, tô te ouvindo. Outra coisa é você parar, olhar nos olhos das pessoas e escutar de fato, e sentir, deixar que a dor do outro te toque. Porque, como eu digo, as nossas dores, elas se comunicam, porque em algum momento da vida a gente já passou por isso. Eu costumo dizer às minhas clientes, porque atendo muitas mulheres, né, pelo fato da minha profissão, eu costumo dizer que a gente só muda de lado. O lado que hoje ela chega desesperada trazendo, buscando uma solução, eu também já estive. Então, eu acho que a gente precisa ter essa sensibilidade e a gente constrói, de fato, essa candidatura nesse formato, escutando pessoas, tendo a sensibilidade com a dor do outro e, com certeza, construindo um espaço muito mais, além de técnico, muito mais sensível. Essa é a sua primeira pré-candidatura, Sim. né? Como é que surgiu esse convite para poder entrar de fato na política partidária, eu falo? Então, né, foi uma coisa muito engraçada, porque eu nunca fui filiada em nenhum partido. E aí eu estava em casa, colocando minhas filhas para dormir, e recebi a ligação do presidente no meu partido, Augusto César, né, conhecido como César Grandão. Sim. E aí ele me ligou e me fez o convite. No momento eu falei, mas eu não estou pensando nisso exatamente. Eu gosto de política, mas eu sempre gostei muito dessa parte técnica, né? Dessa parte de ouvir, de construir, mas nunca me posicionei como candidata. Nunca vislumbrei assim no primeiro momento. E aí ele disse, pense com carinho. Aí eu falei, tá bom. Aí conversei com minha família, conversei primeiro com minha mãe, conversei com Deus, né? Porque eu acho que também é o pilar. Conversei com minha mãe, até pelo fato de eu ter duas crianças muito pequenas e eu sei que a política exige muito da gente. Conversei com minha mãe, depois conversei com meus irmãos, conversei com as pessoas que de fato para mim são importantes, né? A opinião, que influenciam diretamente. E aí todo mundo apoiou. E aí depois eu falei, vou perguntar às pessoas mais próximas assim, se eu fosse candidata, você votaria? Ah, com certeza, votaria. Aí fui para as clientes também, e aí eu disse, vamos encarar o desafio. É mais um, né? E aí estamos aqui. Com certeza. E como é que tem sido esse período para você? Tem sido desafiador. Tem sido muito desafiador. A gente sabe que a política, a gente tem uma dificuldade, eu não vou dizer que é um problema, mas uma dificuldade em mulheres na política. Primeiro, pelo nosso posicionamento, que às vezes a gente acaba sendo um pouco rude, né? Mais incisiva, né? Porque eu costumo dizer que eu recebi uma pessoa essa semana e aí eu disse, temos ambições iguais a vocês homens. A diferença é que as nossas ambições, elas não ultrapassam os nossos valores. Então, assim, tem sido um desafio, primeiro essa questão até financeira, sim, né? Mas eu estou dentro de um partido também que tem um presidente que é muito sensível com as mulheres dentro do partido, então, sempre que a gente precisa de um apoio,
ele chega, de um suporte jurídico, porque apesar de ser advogado, é como eu costumo dizer, o médico que cuida da sua cabeça não é o que cuida do seu coração. Então, assim, a gente tem tido esse apoio do partido. A presidente do partido, na figura feminina, a Tita, também, ela tem dado esse suporte, ajudado a gente trilhar. E as pessoas também têm acreditado no nosso trabalho, na nossa construção, e está sendo desafiador. Essa pré-campanha, vocês têm feito muitas visitas? Como é que está esse início ainda aí, nessa preparação para a campanha? Vocês têm conhecido os bairros, andado nos bairros? Quais são os seus redutos? E como é que tem sido essa preparação durante essa pré-campanha? Quais são as ações que vocês têm executado? Então, a gente tem feito muito essa visitação, escutando as pessoas, como eu falei, né? Eu costumo escutar ativamente. Sim. Então, essas escutas, elas têm sido de fato de forma presencial. Hoje a gente está podendo fazer campanha presencial, né? Porque em 2020 a gente já não estava podendo. Então, eu estou indo na casa das pessoas, estou conversando com elas, estou escutando elas, entendendo exatamente o que é que elas de fato sentem, porque a gente sente um pouco de falta de pertencimento, né? Sim. De olhar para algo que diga assim, só em Lauro de Freitas tem. Então, eu estou escutando essas pessoas, construindo isso. E estamos andando para que as coisas vai crescendo. É aquele trabalho de formiguinha, mas que a gente acredita que dá certo e dá certo. O meu reduto, né, como costuma dizer, eu sou do centro, então estudei nas escolas do centro, Sim. Moro há 35 anos praticamente na mesma rua, né, porque morava... quando era na minha primeira infância e juventude, mas jovem, eu morava ali no centro, onde hoje é o meu escritório. Sim. Hoje eu resido numa outra casa que é na mesma rua. Então, assim, morei a vida toda, cresci ali. E então eu digo que o meu reduto é o centro, que é muito grande, né? Quando a gente pensa enorme. Centro, ele é enorme, mas assim, é o meu lugar principal, assim, de conhecimento dentro de Lauro de Freitas. Mas tem ido também, né, para outros locais. Tenho, com certeza, até porque a gente tem gente em tudo que é lugar, não e a tem como gente ficar em um precisa lugar escutar, só, né? A gente precisa escutar. Não tem como você dizer, não, vou escutar aqui, vou fazer por aqui. Não, tem mulheres precisando ser ouvidas na Itinga, no Lindu, em Portão, em Areia Branca, no Jambeiro. E conheço a cidade toda, né? Caminhei muito na cidade toda em outro momento. Então, dá para fazer um trabalho legal, sim, sem dúvida. Você é uma ativista, né? Sou. Em defesa das mulheres. Sim. Quais são os projetos que você tem, né? Para poder apresentar, né? Num futuro plano de vereança, né? De luta mesmo. O que é que você tem relativo às mulheres? Pronto, então, Ari, eu não posso dizer que é proposta, porque ainda sou pré-candidata e só Isso. posso falar de proposta, né? Mas o que é que você pode lutar? Isso, mas eu penso numa construção de espaços de geração de emprego para mulheres dentro do município, em parcerias público-privadas, para que a gente tenha cotas, né, dentro das empresas que têm parceria com o poder municipal, para que a gente tenha cotas para essas mulheres estarem vítimas de violência doméstica, estarem ocupando essas vagas de emprego com mais prioridade do que as mulheres que não são. Sim. Porque a gente entende também que as vítimas de violência doméstica, elas permanecem naquele ambiente pela dependência emocional e financeira. Sim. Então, se a gente consegue suprir uma, a outra vai ficar mais fácil. Porque mulher com dinheiro, ela faz a unha, ela faz a unha, ela arruma o cabelo, ela compra uma roupa nova. Então, com certeza, ela já começa, né, a respirar e ver outras possibilidades. A gente também pensa em criação de movimentos, né, de mulheres que tenham um empreendedorismo efetivo, né, porque a gente sabe que muitas mulheres, elas empreendem, mas elas não conseguem avançar, elas não conseguem expandir pela falta de conhecimento técnico. Então, assim, que a gente crie um departamento dentro da própria Secretaria da Mulher, né, para que acolha essas mulheres e dê de fato a instrução técnica de desburocratizar a questão da abertura dessas empresas, incentivo para empresas que incentivarem mulheres negras a empreender. Então, assim, esse movimento de mulher ganhar dinheiro, sabe? Eu acredito que a mulher, ela começa a ter a liberdade em todos os campos da vida dela, quando ela consegue ter a liberdade financeira. Ela retoma a dignidade, Isso, né? Exatamente. É importante. A gente... Vá, filha, vá. Não, eu ia falar sobre essa questão de ser mulher,
mulher negra dentro da política, né? Ser Sim. mulher nunca foi fácil, mulher negra muito menos. E dentro da política, acredito que mais ainda. Como foi isso para você? Né? Você é mulher negra, é mãe, você trabalhava com direito, né? Tem todo o seu conhecimento técnico, de repente você está inserida na política. A gente tem essa tendência a se afastar da política, né? Mas é na política que a gente resolve tudo, inclusive faz a boa política. Como foi para você entrar na política? Como você foi recebida? É um ambiente majoritariamente masculino. Como é que você tem? Você é mãe, você tem, né, suas filhas. Como é que você foi recebida nesse meio? E você sente ainda um pouco de os olhares diferentes, sabe? Ah, o que é que essa mulher tá fazendo aqui? Porque tudo pra mulher é mais difícil, né? A gente sente, a gente vê, a gente escuta julgamentos, né? De muitas coisas, mas quando a gente diz que vai chegar, a gente segura na mão de todo mundo e arrasta, né? Eu costumo dizer que a mulher tem esse poder. A gente segura e vai até chegar lá. E a gente leva todo mundo junto. Então, é desafiador sim, porque as pessoas enxergam as mulheres como um ser humano que não tem capacidade de decisão, né? E a gente também é muito ensinada assim, dentro da religião, dentro da família também, né? De pequenininho a gente vê, não, vocês ficam aqui, seu irmão vai lá e resolve. O dinheiro é na mão do homem. As decisões são tomadas geralmente dentro do ambiente familiar pelo pai, não pela mãe em si. Então, assim, eu acho que essa construção da gente chegar na política tem que ser um movimento que ele precisa ser iniciado agora, para que a gente, de fato, nossos filhos enxerguem a gente lá no futuro dizendo assim, não, minha mãe também é capaz de liderar, ela também tem a mesma força que meu pai. Então, não é fácil, porque a gente é enxergada dessa forma de que mulher é intransigível, porque a gente não negocia valores, né? Nossos valores, eles são inegociáveis. Mulher quando diz isso aqui é não, é não, é não, é não, mas ao mesmo tempo a gente tem essa sensibilidade e a gente vai pra rua mostrar isso, dizer assim, ó, a gente tá aqui para conquistar um espaço, porque a gente acredita que a gente tem todos os elementos que vocês também têm, mas a gente tem a sensibilidade, a gente tem o manejo, a gente tem essa coisa de agregar. Quando alguém se aborrece, né, sempre é a mãe que vai buscar, a mãe que vai acolher. Então a gente tem esse sentimento acolhedor. Eu não tô tendo tanta dificuldade assim, confesso que estou andando nas ruas e estou sendo muito bem acolhida, estou sendo abraçada. Então assim, essa parte em si eu ainda não tô tendo. Né? Talvez lá na frente um pouco mais. Porque sobre se impor também, né? De repente você já seja essa pessoa que se impõe, que já busca o seu lugar, porque mulher tem essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e mesmo o eleitorado feminino sendo muito maior do que o masculino, a gente ainda tem pouquíssimas mulheres, né, na política, infelizmente. A que você atribui isso? Visto que a maior quantidade de do eleitorado é feminino aqui na cidade. Você acha que mulher não vota em mulher? Ari, você falou uma coisa interessante, que eu tô andando na rua e às vezes você pergunta, você já tem algum candidato, alguma candidata? E as mulheres ainda respondem, eu vou votar no candidato do meu marido. Eu vou votar no candidato do meu pai. E aí eu atribuo isso de fato, a essa questão histórica mesmo, da gente ser vista como pessoas que não têm capacidade de tomar decisões assertivas. O patriarcado ainda está muito forte? Com certeza, com certeza. Não é uma coisa que a gente vai desconstruir da noite pro dia, e nem vai ser uma coisa que a gente vai botar o pé na porta, bater, derrubar e entrar. Não é na força. Entendeu? Não é na força. É exatamente nessa construção. Fazendo com que as mulheres entendam que só em 89 a gente passou a ser considerada 100% em direitos e deveres, como os homens. Né? Em 89 a Constituição diz, não, somos todos iguais perante a lei. Então, assim, teoricamente. 35 anos é muito jovem, né, pra gente querer dizer que, de fato, a gente não tem esse patriarcado ainda. Luanda, Lauro de Freitas, a política está fervendo, né? Tá. Não sei se você tem acompanhado tudo, né? Um pouco. Mas como é que você tem avaliado, né, a gestão da prefeita Moema Gramacho? Então, Ari, eu acho que Moema Gramacho, ela é uma mulher que, independente de questões partidárias, ela é uma mulher que ela merece ser, assim, admirada.
Porque Moema dominar a política como ela domina, com tanta maestria, num ambiente totalmente masculino, por si só, para mim, ela já merece minha admiração e respeito. Eu costumo dizer que hoje as pessoas estão criticando a cidade, que tem muitos buracos e tudo mais. Eu costumo dizer que a gente precisa fazer uma retrospectiva. Nenhuma gestão de Moema teve esse problema. Então, a gente chegar agora, no ano da eleição, ver a cidade dessa forma e dizer que isso é Moema, chega a ser injusto. Porque a gente está passando por obras na cidade toda de saneamento básico, e isso é notório. A gente está vendo o carro da Embasa quebrando a cidade de fora a fora, né? E a gente também precisa fazer uma avaliação de que pegamos uma pandemia. Então, assim, os produtos que hoje, a gente particular, comprava de R$10, a gente não está comprando de R$10. O poder público, ele não pode comprar as coisas. Não, eu vou comprar com você, agora eu vou comprar com outro. A gente sabe que tem todo um trâmite, tem licitação, sim, tem tudo mais. Algumas empresas que prestavam serviço, ela não prestava só para a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas. Então, ainda que a Prefeitura mantesse esses contratos, essas empresas não conseguiram manter suas atividades. Então, assim, a gente tem vários fatores que prejudicaram a forma que Moema tem de governar. Então, eu avalio que a gente não pode olhar Moema com o estado atual, sem levar em consideração uma pandemia, sem levar em consideração que a gente cresceu a cidade sem planejamento, e por isso hoje ela está tendo a coragem de fazer uma obra como está sendo feita. Então, eu particularmente acho que a gestão, a gente acertou muito, e os erros que se teve são erros que, como toda relação, vai ter, e a gente precisa reconstruir, né, ouvindo, construindo juntos. Então, assim, eu avalio a gestão de uma forma positiva dentro do que foi possível ser feito, porque a gente teve muitas coisas que fugiram do controle, né? Uma pandemia fugiu do controle, uma obra como essa fugiu do controle em termos de que a gente não esperava que fosse se durar tanto e que fosse trazer tantos transtornos. Então, eu avalio a prefeita com nota 10. E falando em avaliação, como é que você avalia essa escolha de Rosalvo, né? Como provável, possível sucessor de Moema? Você acha que ele é uma pessoa preparada? Aproveita até e fala aí pro pessoal o que é que você acha dele e dessa escolha, né? De Moema, que não foi uma escolha fácil, né? Haviam vários nomes à disposição e ele foi escolhido. Como é que você avalia essa escolha? Eu avalio uma escolha, assim, muito assertiva, e avalio também a escolha assertiva da vice-prefeita, da vice-pré-candidata, né, Naide Brito. É uma mulher que, apesar de muito calada, mas ela tem uma história de construção muito forte. Eu acho que as pessoas precisam conhecer essa história de Naide. Só acessar o nosso podcast. A gente entrevistou ela aqui. Ela veio aqui nessa segunda temporada. Contou muita coisa no filme. Contou muita coisa sobre a vida dela. Pronto, então. E quanto a Rosalvo, né? Rosalvo é um homem que é conhecido. Eu não tenho uma relação muito próxima com Rosalvo, né? Mas Rosalvo é um homem conhecido como homem de palavra, né? E, sobretudo, Rosalvo é meu colega de profissão, então eu acredito na seriedade do trabalho. É jovem, né? Então eu acredito que a gente vai sim construir uma gestão ainda melhor, porque eu acho que a seriedade do trabalho que Rosalvo tem, junto com a sensibilidade de Naide, eu acho que a gente vai fazer uma gestão brilhante. Vai longe, né? Vai longe. Doutora Luanda, assusta quando o povo vê assim, doutora Luanda. Quando você chega nos lugares, quem é? Né? Aí quando você chega, você se apresenta a doutora Luanda, né? Aquele preconceito assusta as pessoas. Como é que tá essa receptividade do público? Não, eu acho que o doutor, ele traz acolhimento. No meu caso, ele uma traz segurança, assim, ele traz acolhimento. Você tem uma imagem impactante, né? Quando ela vê, ela é muito séria, né? Então, aí, quando vê doutora Luanda, porra, olha. Mas eu não sei, né? Mas as pessoas costumam dizer que eu sou muito doce. Então, eu acho que o doutor... Eu não achei séria, não. Você achou, Ari? Achei. Achei assim. Mas
Mas Luz. eu não tô tendo um problema com isso, não. Até porque, na verdade, esse doutora não fui eu que coloquei, foi o povo. Ah, foi? Foi Já o costume povo. de chamar, né, Luana? Que na verdade eu até tô pegando o hábito de me apresentar como Sim. doutora Luanda. Ah, Porque, assim, eu sempre me apresentei como Luanda. ah, Sempre como Luanda. Só que as pessoas colocaram o doutora na frente Sim. pela profissão. A Claro. doutora, a doutora, a doutora, a doutora. Então, assim, eu acabei pegando doutora dado pelo povo. Então, acho que por isso eu não tô tendo esse impacto, como é que assim, tem de sido? frente. Como é que tem sido? Porque você sempre apoiou candidatos. Não, Agora, apoiei um um candidato. candidato. Nunca fiz política. eu achei que você já tivesse feito Não, política fiz dentro da igreja, alguma política. coisa assim. Não, fiz porque assim, eu não acredito, eu acredito em pessoas, Sim. né? Então assim, para que você no dia que você me vê apoiando alguém, tenha certeza que é alguém que os ideais se comunicam com os meus. Então você só apoiou uma pessoa. Uma pessoa. Pronto. Então Isso. você deixou de ser pedra para ser telhado, Sim. Graças. né? Agora você já é telhado que recebe as pedradinhas. Muitas, viu? Como é que tem sido para você, né? Viver esse outro lado, né? De ser agora a política ser a partidária mesmo, a mulher que tá daqui a um mês praticamente você já vai estar pedindo seu voto. Né? É. Ainda não pode, Não pode. mas daqui a um mês você já vai estar pedindo seu voto. Como é que tem sido isso? E nessa busca dos apoios, que os apoios você pode pedir apoio, É. ela tá lhe ajudando, ela tá colaborando. Como é que tem sido isso? E o que é que você tem ouvido das ruas, né? Essa voz das ruas que é latente, né? Então, Ari, a gente escuta algumas críticas, né? As pessoas, é como eu digo, a gente foi ensinado a não gostar de política. Então, hoje, quando você chega para conversar sobre política, tem algumas pessoas que Eu sempre têm. gostei, sabia? Que bom. Eu também. Desde criança. Então, assim, as pessoas têm feito algumas críticas naturalmente, aí como eu te falei, né? As pessoas criticam muito, às vezes, porque é como eu costumo dizer, se você tiver, hoje a gente tem as secretarias, mas só temos duas secretarias que duas secretarias que efetivamente elas têm um uso de 100% dos munícipes, que é a CESP e que é a CEINFRA, que é a infraestrutura. Então, assim, se temos hoje, acho que estamos em torno de 160 mil habitantes, a gente vai ter uma noção agora com a eleição também, Sim. né? De 160 mil habitantes, essas 160 mil pessoas, elas passam e elas vê se o lixo foi recolhido ou não, e elas vêm às ruas. Então, assim, a gente tem essa dificuldade para, né, por conta dessa situação da obra específica da Embasa. Então, algumas pessoas a gente acaba tendo esse telhado. Mas a gente conversa, a gente explica, as pessoas entendem. A gente fala também da seriedade do nosso trabalho. Né? Como eu te falei, eu atuo no município como advogada há mais de 10 anos. Não tenho nenhum processo disciplinar, não tenho nenhuma reclamação de cliente. Muito pelo contrário, meus clientes me amam, graças a Deus. Então, assim, a gente construiu uma história e uma trajetória que se tornou um pouco fácil agora, tá pedindo esse apoio. Então, eu não tenho tido tantas pedras no telhado ainda não. Eu acho que, talvez, até por ser uma candidatura nova, né, apesar de não ser um rosto novo, né, um rosto que já está conhecido nas ruas, mas é a primeira vez que, de fato, eu me candidato. E, como eu te falei, eu nunca balancei bandeira para muitos candidatos. Então, assim, balancei para uma pessoa específica, pedi voto para uma pessoa específica. Então, quando não participei mais do projeto, saí do projeto, mas deixei o projeto tocar lá da forma que as pessoas acreditam que devem ser tocadas, e hoje estou construindo o meu projeto, né, dentro do que eu acredito, dentro da forma que eu acho que é o correto a se fazer para se construir algo a longo prazo. Então, não tenho tido tanto essa dificuldade, talvez por isso, porque apesar de ser um rosto conhecido, mas tem um nome leve ainda. É a sua primeira Que bom, tentativa. que bom, Wanda. Nessas conversas suas, Luanda, com as pessoas, né? Nessa sua ouvidoria aí de 10 anos de trabalho, quais são as pautas que você sente que são as mais urgentes, principalmente das mulheres? A gente sabe que tem muita coisa
né, que precisa ser Sim. feita, saúde, segurança pública, educação, mas nas ruas, nessas conversas suas, o que é que você sente que as mulheres mais necessitam nesse momento, ou os homens também, o eleitorado, né, de uma forma geral? Como eu atuo na área de família, naturalmente eu tenho um contato maior com o público feminino. Sim. Estava coordenadora, né? Precisei me afastar por conta da eleição, coordenadora do Sejus, que é o Centro de Resolução de Conflitos. Então, atendi muitas mulheres. E eu percebo que a maioria dos problemas que temos é exatamente pela questão do espaço de trabalho, né? A gente tem essa dificuldade de mulheres serem inseridas no ambiente de trabalho, e principalmente quando essas mulheres têm filho. Então, assim, uma melhoria que eu acredito, é como eu costumo dizer, a gente tem construído muita coisa em Lauro de Freitas. Talvez a gente precise adequar alguns serviços, porque a realidade da população mudou, né? Antigamente, em mais de 10 anos de profissão, eu nunca tinha visto uma mãe chegar e dizer, eu entrego o filho para o pai. E eu não quero ficar com a criança, eu vou entregar para ele. E depois da pandemia, principalmente, a gente passou a ver isso com um número maior. Por quê? Porque as mães, elas com a pandemia veio muito o número de divórcios. Sim. E aí, naturalmente, também, com a pandemia, a renda familiar caiu. Essas mulheres continuaram ganhando o mesmo valor de pensão. E aí, elas chegavam para o genitor, né, e dizia, eu não tenho condições de pagar aluguel, de ficar com a criança e você continuar dando isso. Então, essas mulheres simplesmente, por questão de saúde mental mesmo, disse, não, eu quero trabalhar. Sobrecarregadas, Porque eu não né? estou aguentando mais ver meu filho passando necessidade. Então, eu percebi que muitas mulheres estavam entregando o filho ao genitor exatamente por isso. Porque não estavam passando necessidade pela questão da falta de condição de trabalho. Porque a gente precisa pensar numa abertura de creche um pouco mais cedo. Eu não vou dizer que isso vai ser uma proposta, porque para se propor algo nesse sentido, a gente precisa ter em mãos os dados de orçamento, tem toda uma situação. Não adianta a gente vender uma ilusão e um sonho de que talvez a gente não consiga alcançar por questão orçamentária, né? Então, assim, a gente vai precisar da questão dos profissionais, mas, assim, fazer acolhimento dentro das creches, das escolas, para as mães que trabalham dentro da creche, da escola, também levar seus filhos no turno oposto para estar no ambiente de trabalho delas. Fazer com que a gente estude a viabilidade de ter essa creche no horário mais cedo, né? Uma abertura mais cedo, com um pouco de o horário de término também estendido. Então, assim, a gente, de fato, enxergar o que dá para se melhorar, para que traga um pouco mais de conforto para a vida dessas mulheres. Tem a questão também da gente criar uma superintendência, né, dentro da Secretaria de Saúde, para que uma superintendência da mulher, para que a gente cuide da mulher como um todo, né, que a gente tenha ali o acompanhamento, tudo num só lugar, que a mulher chegue lá com um problema, né, e a gente consiga resolver vários outros. É o que eu costumo dizer, a gente precisa encarar a política como algo sério. E a gente precisa entender que a disputa eleitoral, ela vai começar agora, mas ela termina dia 6 de outubro. Então, a partir de janeiro, quando os novos vereadores chegarem, prefeito e tudo mais, né, e eu espero estar lá, quando a gente chegar, a gente passa a pensar no coletivo. Então, assim, a gente precisa se comunicar bem entre as secretarias. A gente precisa tirar esse mau costume de que a secretaria é de fulano, a secretaria é de ciclano. Feudos, e não, né? Isso fosse um bem, né? Isso, e assim, a gente não ajudar. Então, assim, eu quero poder saber que uma pessoa trabalha nessa secretaria aqui, ela vai ligar para outra secretaria para encaminhar aquele munícipe, e aquele munícipe vai ser atendido, independente de quem está lá. Isso. Então, assim, a gente precisa também trazer para o debate. Isso, a gente precisa trazer para o debate isso, né? A transversalidade entre as secretarias. E aí é uma responsabilidade que, se for da vontade de Deus e do povo eu eleita, a gente vai precisar sentar na mesa também, que se for da vontade do povo e de Deus, com Rosa Alvinaide, e dizer a eles que a gente precisa, de fato, né, pegar o executivo, o legislativo, sentar todo mundo junto, conversar, que a gente precisa fazer essa construção, porque essa construção não é para um vereador, não é para um secretário, essa construção é para a população, entendeu? A gente tem uma cidade que ela se comunica entre todas. Você chegar aqui numa secretaria de saúde e precisar ir resolver uma coisa na secretaria de educação
e alguém da saúde conseguir falar facilmente com alguém da educação, porque a mulher estava ali na fila, resolvendo a situação do filho, mas ela lembrou que precisa também matricular. E aí, então, assim, todo mundo ganha, né? A gestão ganha, a população ganha. Então, é importante também que a gente traga isso para o centro do debate. Que eu sempre disse isso. A gente só está em campanha política até o dia 6 de outubro. De outubro para frente, a gente vai trabalhar todo mundo junto, porque somos todos, temos que buscar todos uma única solução, né? Que é a melhoria para a nossa sociedade. Você acha, Luanda, que as pessoas, elas votam e elas esquecem em quem elas votaram? Elas não cobram mais aquele, enfim, candidato ou candidata que foi eleito, porque você, né, vai ser eleito e você depois precisa cumprir o que você prometeu, né? Você acha que as pessoas, se você perguntar ao eleitorado em quem eles votaram na eleição passada, pouquíssimas pessoas lembram em quem votou, né? Sobretudo para deputado, principalmente, né? As eleições municipais, eu acho que fica mais fresca na mente. Você acha que as pessoas precisam estar mais atuante nessa cobrança também? Porque é tanta coisa que acontece na política, né? Tanta dificuldade que eu acho que o povo diz assim, deixa pra lá, né? Infelizmente, a gente ainda tem um número grande, parece que não, né? Mas a gente ainda tem um número grande de pessoas que vota naquele candidato porque alguém pediu. Sim. E aí depois, assim, tem muita gente que não cobra, sabe, né? nem quem são os vereadores do nosso município, né? Mas eu volto para aquele ponto. Quem não gosta da política será governado pelos que gostam. E pelos que gostam, às vezes é importante que a gente tenha esse lapso de memória. E essas pessoas que gostam, foi igual o nosso convidado falou, a gente é governado por quem gosta, e quem gosta geralmente bota os filhos e os netos, e aquilo vai perdurando, e o espaço vai ficando menor, né? E aí a população, né, não acordar, no caso, e a sociedade em geral se unir, né, para cobrar os direitos, nada muda, né? Enquanto a gente ainda também, aí eu costumo dizer, eu não coloco a culpa na população, eu coloco a culpa, né? Não, eu falo sociedade civil organizada. Enquanto a sociedade civil entender que enquanto organização, né, enquanto sociedade civil organizada, e enquanto coletivo também, associações ou o terceiro setor, não entender a força que ele tem para pressionar a classe política, nada vai. Não adianta eu ficar no WhatsApp reclamando de ser militante de rede social. Se eu não estiver na minha rua, formar uma associação e brigar pelo que eu acredito. É engraçado, entendeu? Né, Ari? Eu tenho 34, 35 anos, é porque eu sou de dezembro, eu sou de 89, aí quando chega no ano assim... Eu sou de 92. Mas assim, é engraçado que antigamente, né, e num passado não tão distante assim... Quando aumentava a passagem, eu já sabia que ia ter greve. Porque os estudantes Os estudantes iam para a rua. Então, assim, é o que eu costumo dizer. A gente precisa resgatar esses estudantes. Por que a gente hoje não tem movimentos estudantis fortalecidos? Porque os estudantes não estão tão preocupados assim com a política. A gente precisa entender, né? Qual foi o momento aí que a gente se perdeu? Porque não está tão distante assim. Eu tenho 35 anos, então, assim... No meu segundo grau, a gente parava tudo. E eu não morava na Itinga, sempre morei no centro. Mas as minhas colegas que moravam na Itinga e precisavam pegar transporte, então assim, 10, 15, 50 centavos que aumentasse, fazia uma diferença para elas muito grande. E aí a gente juntava todo mundo. Não, tem que fazer. Um professor que faltasse, um professor que não desse aula da forma, né, que com a atenção e com o cuidado que deveria, a gente estava ali na diretoria. Então, assim... Antigamente, oh, meu Deus. Eu falo antigamente, me botou... Aí já pega na mentira que ele é de 92, viu? Antigamente, para a gente conseguir as coisas era muito mais difícil, né? A gente ia atrás. Hoje em dia eles têm na mão e não valorizam, né? Eles são mais desligados. O jovem de hoje em dia não é muito, eu acho que bota 90% não são ligados nas coisas. Eles são muito mais dependentes. Na minha época, eu era muito mais independente. Eu comecei a pegar ônibus com 8 anos de idade. Meu sonho era que meu pai deixasse eu estudar em Salvador só para pegar ônibus. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se meu tem 18 anos de idade, não sabe nem rodar. Por lugar nem... É verdade. Não sabe. Não, isso aí você falou um ponto importante. A gente está vendo os jovens de 18 anos
os pais acompanhando na entrevista de emprego. Sim. Porque os jovens não se sentem seguros para ir para uma entrevista de emprego Para sozinho. se desenrolar. Entendeu? Mas assim também, a gente hoje tem a ferramenta, né, que é o celular, que é a internet, que tá na palma da nossa mão. Que Só que cria assim, as crianças, porque pai hoje em dia não tá mais pai, quer ter filho, mas não quer criar. O filho chora aqui, toma aqui o celular, menino. Vai. É mesmo. É verdade. Então você cria uma juventude Alienada, né? alienada. Eu ia falar outra palavra, mas foi melhor essa. e Mas foi aí, melhor essa. e aí essa informação ela chega, algumas reais, algumas fakes, então a gente também tem essa dificuldade, né, de estar levando a informação de forma correta e consciente para o jovem. Então, talvez aí também é um problema desses jovens não estarem tão. Além, lógico, que a gente hoje tem facilidades, né? O governo federal, estadual e municipal facilita hoje coisas que lá atrás a gente não tinha acesso, né? Como eu falei, eu sou de uma casa que meu pai tem 9 filhos, então assim, nem tudo era Todo mundo tão é do fácil. interior, é. Não, nascemos aqui. Aqui Meu em pai Lauro? que é. Ah, sim. Em Lauro não, porque na época não tinha maternidade, né? nasceu em Itapuã, né? Itapuã, Salvador, Sim. Nazaré, por aí. Sim. Mas assim, todos daqui. O bom disso é que já pelo menos 9 eleitores tem, né? Né? Família grande, né? 9 irmãos. 8 no caso, né? Você, Você- não, mas gêmea, eu né? voto em Então você mim, vota, né? é. Você é sou gêmea, né? Sou gêmeas com ela. Luanda e Luana. Gente, bonitos Mostra a Luana nomes. aí, Remã. Bonitos, né? Ó, Luana Ela tá aqui, ó. escondida aqui. Escondidinha Irmã, aqui, mostra aqui, Luana. ó. Luana aqui, ó. A assessora também que tá aqui acompanhando. Lindos os nomes. Dando gostei. prazer da Luana e presença Luanda. aqui. Mas, Luanda, me fale, como foi essa receptividade da família quando você fala para sua mãe, você candidata, ela aceitou de bate-pronto? Ou ainda houve resistência da família? Menina, você vai se meter com isso? É isso mesmo que você quer? Parar sua vida para poder se meter com política? Minha mãe, engraçado, né? Minha mãe foi a maior incentivadora. Sério, eu pensando assim, meu Deus, minha mãe vai dizer que é loucura, mas minha mãe foi a maior incentivadora. Meu pai criou um pouco de resistência, porque a gente também passou por um processo delicado recentemente. Um tio meu estava começando esse movimento político em Camaçari, e aí ele acabou cometendo suicídio, então meu pai ficou assim meio traumatizado. Assustado, né? E aí ele, não, porque é muita pressão, as pessoas vão te pedir muita coisa e eu tenho medo. Então, assim, meu pai criou uma resistência. Proteção, né? Mas agora ele já tá um cabo Já pegou a eleitoral. ba- já tá Já tá a esticar a bandeira. já tá esperando, sabe? Aí começa a ligar e falar assim, porque meu pai hoje ele fica mais no interior, né? E aí ele começa a ligar, e você já falou para não sei quem que você tá vindo candidata? Eu digo, eita, meu pai, esqueci, vou ligar. Ele, pronto, ligue, porque gosta muito de mim, eu sei que vai te dar esse apoio. Tá O vendo? Já melhor bastante. cabo eleitoral é esse aí, ó. Vai ficar e Meu vem pai pra foi cá, né? porteiro, E vem pra cá durante a campanha. E, sim. Não, ele fica sempre aqui, vai lá porque o interior é perto. É próximo. Sim. É. Agora, Luanda, quais são as suas referências na política, né? Quais são as pessoas que você admira? Você se filiou ao voto político, Avante, sempre foi do Avante, né? Não chegou a ser de outro partido. Foi a minha primeira filiação. Pronto. Quais são suas referências, né? Acredito que deva ter muita mulher Sim, negra, né? sim, Quais são as sim. pessoas que você se inspira, assim, na política? No cenário federal, né, eu vou falar todas mulheres, falar. né? No cenário federal, eu assim tenho uma admiração muito forte por Dilma, né? Apesar de ter sido aquela situação que foi, mas pelo espaço que ela chegou, é como eu costumo dizer, uma mulher chegar num ambiente que é majoritariamente masculino e ela conseguir chegar, para mim ela já merece minha admiração. Porque a gente percebe a dificuldade que é em todos os campos, né? Em trabalho e tudo mais. Em tudo. Né? No âmbito estadual tem várias, tem Olívia, tem Lídice, temos várias, né? Tem também aqui no âmbito municipal Moema, que assim, eu costumo dizer, sou de Lauro de Freitas, né? Então cresci a minha vida toda aqui e não posso dizer que Moema ela não oportunizou melhorias para a gente, né? Somos frutos lá em casa de ProUni, de Promuni, então assim somos frutos disso. Então não tem como a gente não ter essa admiração, né? Pelo governo de esquerda mesmo, pelas mulheres que são do governo de esquerda. A gente tem Érica também que
é assim, sem dúvida, uma parlamentar. Erika Hilton. Isso. Então, assim, sem dúvida, uma parlamentar brilhante, inteligentíssima, né? Bem posicionada. Então, assim, tem muitas O inspirações. próprio legado de Marielle, né? Sim, Marielle também, né? Que foi um legado que ela construiu muito, mas ficou dentro do cenário político de visibilidade. Porque eu costumo dizer, né? É igual a mim. Eu estou hoje candidata, mas estou dentro desse movimento político há mais tempo. Então, Marielle também foi nesse sentido aí, apesar de ter ficado um pouco período, mas assim, fez história, né? E deixou um legado aí que Foi com certeza, interrompido, né, na é como eu verdade. costumo dizer, ela abriu o caminho, né? Quantas outras não chegaram, né? Tem Luana do PSOL lá no Rio também, que foi depois de Marielle. Temos várias. Então, assim, Sim. é como eu costumo dizer, a gente precisa abrir o caminho, abrir a porta para que as outras venham, né? Então, acho que minha candidatura também surge muito disso. Eu quero chegar assim junto com tantas outras, porque eu espero que a gente tenha uma renovação muito boa de mulheres, né? Que eu, no sonho ideal a gente queria um 50 mais um, né? Mas que a gente chegue pelo menos numa proporção que não chegue a 50, mas que a gente chegue próximo disso. Então, assim, eu quero estar de mãos dadas com essas mulheres, abrindo a porta para essa nova gestão que vai chegar. E se faz necessário, né, Luanda? Porque, como você falou, a questão do público feminino, ele é pequeno. Ainda mais mulheres negras, né, candidatas. O meu partido, ele tá florido, viu? A gente tem Pouquíssimo. muitas mulheres negras. Que bom. Temos Nalvinha de Pelé, Sim. que é uma mulher negra. Temos Nega Já de foi Bembem. vereadora. Temos Nega de Bembem, que também é uma mulher negra. Temos professora Cássia de Portão também. Temos várias. Várias. Na verdade, Importante esse momento político, isso, né? Bruna, que também é do centro, é uma mulher negra. Então, assim, a gente está com umas opções muito boas. Eu costumo dizer, quando alguém fala assim, eu já tenho um compromisso, principalmente mulher, né? Eu já tenho um compromisso. Eu digo, me diga que pelo menos é uma mulher. Me diga pelo menos que é uma mulher. Porque se for mulher, como eu costumo dizer, a gente não está uma contra as outras, a gente está em desafios diferentes. Mas a gente está aqui para subir os degraus todas juntas. Sim, com certeza. Luanda, tudo que é bom dura pouco. Lá vem você. Já tem uma hora? Já. Chegamos quase uma hora. Eu queria que você deixasse suas considerações finais ali para o público e deixasse suas redes sociais. Fique à vontade, pode falar o quanto quiser, o que quiser. O espaço é seu. O espaço é seu, fale para o seu público. E também fale para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, que estão te conhecendo aqui nesse bate-papo. Pronto, então, eu primeiro quero agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, né, nesse bate-papo legal. Quero convidar mais mulheres a vir fazer parte desse movimento. A gente está criando um movimento, sem dúvidas, que é um movimento histórico dentro do nosso município. A gente está criando um movimento de mulheres chegando em espaços de liderança, chegando em espaços de poder, né, para a construção de algo muito maior. Porque, como eu costumo dizer, a gente tem essa sensibilidade, a gente tem essa força, a gente tem essa garra. Então, eu convido a todos vocês a me acompanhar nas minhas redes sociais, doutora.luanda, no Instagram, conhecer um pouco mais. A gente ainda está em período de pré-campanha, mas logo mais teremos as homologações, né, das candidaturas, e aí será possível a gente dialogar melhor, a gente apresentar propostas, a gente construir também propostas juntas, né, e convidar vocês a dar esse apoio, a dar esse voto de credibilidade e confiança, né, para que a gente de fato construa, porque é inadmissível que a gente hoje seja mais, segundo os últimos dados do IBGE, mais de 53% do público eleitoral é feminino. Então é importante que a gente consiga ter mais espaço dentro desse âmbito, desse cenário municipal, para que a gente de fato pense políticas para a gente. A gente não pode ter outras pessoas decidindo as nossas vidas, a gente precisa assumir o protagonismo. Então eu convido todas e todos também, porque eu acredito que a gente precisa agregar, né? Então os homens também são muito bem-vindos a construir junto com a gente esse projeto. Obrigada.
E a rede social que você não deu? Eu dei, Deu? doutora.luanda. Doutora.luanda lá no Instagram, procura ela, porque a mulher é retada. Viu? Acompanhar o Tem muito trabalho aqui, a gente tem que dar oportunidade a todos e todas, principalmente caras novas que estão surgindo na política e que têm boas propostas para o nosso município. E a gente tem que estar aqui apoiando vocês, com certeza. Né, meu povo? Ficamos por aqui, né, minha amiga? Até o próximo programa. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.